Diário possível, mas inventado. Data: numa noite de outono. Local: Num trem que não sabemos se partirá. Hoje eu acordei, saltei da cama num susto. Era tão cedo que ainda era tarde, sabe? 3 da manhã. O susto veio de pensar em todas as viagens que eu não fiz. E agora não sei mais se um dia eu vou fazer. Não só porque não tenho dinheiro e tudo custa, e custa muito, mas porque há algum tempo resolvi viajar para dentro de mim. E viajar para dentro pode ser assustador e acolhedor. Tipo um suspense ruim que a gente sabe o fim. O problema maior é tentar ainda se surpreender na viagem, pegar outros caminhos internos, descobrir os lados não explorados de quem eu sou. De repente eu posso descobrir coisas. Eu acho uma pena que grande parte da literatura sobre viagens para dentro de si sempre falam de partes obscuras, e eu sinto dizer que essas eu conheço mais do que as partes luminosas. Na verdade, acho que nem é mérito meu. Acho que todo mundo conhece bem suas partes menos luminosas e disfarça surpresa quando os outros vêm. Eu queria viajar para dentro de um sol que eu sei mora em mim. Se não mora, eu quero entrar lá dentro para poder colocar esse sol, nem que seja inventado e desenhado com giz de cera. Um daqueles sóis sorridentes que a gente fazia em cima de uma casinha que não sei porquê, ou até sei, mas não vou explicar. Mesmo morando no Brasil, na cidade, em apartamento, sempre tinha uma chaminé no telhado. E também árvores, passarinhos e montanhas ao fundo. Acabo de me dar conta que eu vim morar justo numa casinha assim. Só falta a chaminé. Eu sou uma viajante saturniana, qualquer que seja a viagem. Saturno, aquele pai duro e mandão que devora os filhos, sabe? A viagem para fora sempre tenta ser rigorosa, sem imprevistos, tudo arranjado, organizado, reservado, porque surpresas me apavoram. Claro que eu sei que isso é impossível, mas minimizar os riscos me tranquiliza. Mas e as viagens para dentro? Essas vertigens nos abismos de mim? Que controle, que reservas de passagem? Para que riquezas ou misérias vai me levar o trem? Que albergue vai abrigar os meus sustos e sonhos? O Mário Quintana falava que viajar é mudar o cenário da solidão. E a Hilda, sempre ela. Para onde vão os trens, meu pai? Para Marral, Tami, para Camiri, espaços do mapa. E depois o pai ria. Também para lugar algum, meu filho. Tu podes ir, e ainda que se mova o trem, tu não te moves de ti. No fim, qualquer viagem, mesmo as que parecem acontecer apenas fora, são viagens para dentro. Acordei assim, pensando em todos os lugares para onde não me desloquei em corpo, em todos os lugares que a minha alma, se é que isso existe, mas estou usando aqui como sinônimo de pensamento, do conjunto de emoções e percepções que formam o que eu sou. Pensando em todos os lugares para onde a minha alma se deslocou. Não estou falando de viagem astral, não. Estou falando nessa viagem louca e alucinante que chama nossa vida. Na metáfora da vida como uma viagem, mesmo que a gente não se desloque muito. E fiquei pensando em todas as curvas da minha vida, tão tortas e algumas tão oblongas. Pensando nos desvios que fiz e que na hora pensei que eram caminhos retos, alamedas ensolaradas. Esses caminhos, que se revelaram sinuosos e tantas vezes nublados, me trouxeram até aqui. A gente é composto mais de 2 curvas erradas, uma ponte rompida e uma estalagem rústica onde se serve uma bebida sem nome e amarga. Mais disso do que de largas avenidas, rodovias e hotéis dignos com café da manhã colonial.
O estranho é pensar que os desvios, as curvas, os becos, os erros, os tropeços, todas as vezes que eu fui pateticamente falha, miseravelmente errada, tudo isso me desenhou. Mais do que as alamedas e campos floridos, eu sou desenhada pelos rabiscos errados, que depois eu corrijo quando passo a limpo. Aqui nesse borrão coloco asas e transformo numa borboleta, numa abelhinha. Esse rabisco parece um urso abraçando um coelho. Já esse rabisco parece tanto com uma amiga de infância. Os desenhos resultantes me dão forma. Eu gosto dessa sua imagem, Ana. A vida como um desenho, um rascunho. Ela não é linear. Não tem um acontecimento depois do outro, como uma escrita acabada que vai da esquerda para a direita e de cima para baixo. No que constrói a gente mesmo tem é isso. Curvas, espirais, linhas tortas, erros, apagamentos, com aquelas borrachas ruins que deixam parte do desenho original visível. Tipo um palimpsesto da pré-escola. É isso. A vida é um desenho feito por uma criança na educação infantil. Ela faz um rabisco intrincadíssimo e diante do outro, que no caso é a professora, que pergunta: o que é isso? A criança responde, mesmo que seja mentira, com uma ansiedade de atribuição de sentido. Ah, é minha mãe, ou é um cachorro, ou é um avião. Ela nunca vai dizer que é apenas uma mancha, ou algo aleatório, ou uma abstração. Eu lembrei de uma história que está tão funda na minha memória que eu já nem sei se me contaram ou se foi comigo mesmo. A professora pergunta para a menina exatamente isso. O que é esse desenho? A menina responde muito brava. Um buguiguigue! A professora franze o senho e retoma, tentando manter a placidez. Mas o que é um buguiguigue? A menina esclarece. Um buguiguigue é um animal que vive nas matas horas. Essa criança sim tem coragem de burlar o desejo de realidade. Eu invejo um pouco, porque em geral a gente se acovarda. Que coragem nos tomaria dizer que aquele rabisco é só um rabisco? Quem é esse outro? Essa professora de pré-escola que me pergunta: o que é isso? O que foi essa curva, essa desistência, esse fracasso? Por que esse caminho aqui não aquele outro? O que quer dizer esse buraco aí? Eu preciso desse olhar, desse outro que me exija uma outra coragem, a de contar a minha história com as rasuras todas que há nela. Num bosque amarelo, 2 caminhos se separavam, e lamentando não poder seguir os 2 e sendo apenas um viajante, fiquei muito tempo parado e olhei para um deles tão distante quanto pude, até que se perdia na mata. Então segui o outro como sendo mais merecedor. E vendo talvez melhor direito, porque coberto de mato e querendo uso, embora os que por lá passaram os tenham realmente percorrido de igual forma, e ambos ficaram essa manhã com folhas que passo nenhum pisou. Guardei o primeiro para outro dia, embora, sabendo como um caminho leva para longe, eu duvidasse que algum dia voltasse novamente. Direi isso suspirando em algum lugar daqui a muito e muito tempo. 2 caminhos se separaram em um bosque, e eu escolhi o menos percorrido, e isso fez toda a diferença. Todo mundo acha que esse poema está falando de escolher um caminho mais novo, pouco percorrido. Mas, na verdade, os 2 são meio iguais. Os caminhos são parecidos, como num labirinto. E quando esse poeta, o Robert Frost, se lembra da escolha que fez, ele assume a sua aleatoriedade. Mas ele precisa construir uma história. Então, lá para frente, no futuro, ele consegue selecionar uma folhinha, uma graminha não pisada, que justifique por que ele foi por aqui e não por ali. Eu acho bem gostoso pensar que tanto faz, que qualquer escolha é uma escolha, que qualquer acontecimento simplesmente acontece e depois a gente entende ou deseja entender. Um caminho, um rabisco. A vida é uma coisa incerta e talvez por isso tão maravilhosa. Maravilhosa nos seus desacertos, nos desenhos apagados que ainda deixam marcas naquela sulfite.
Ou a vida é um texto que eu não quero colocar o ponto final, mas um dia eu vou. Esse texto aqui mesmo eu poderia ter começado de outro jeito, mas ele começou assim, acordando querendo fazer viagens que nunca fiz, passando por desenhos inacabados, descaminhos e estalagens rústicas. E agora eu pensei que não é a gente que desenha a vida, não, mas a vida que nos desenha. Talvez algo desenhe a vida, que por sua vez nos desenha. Uns dizem que é Deus. Eu penso em acasos e coincidências. Não sei se importa. Eu sigo os traçados e desenho textos. O que me desenhou inspirou esse texto, tenha sido ele sobre a vida e seus percalços, ou sobre muito pouco. Às vezes isso desenha coisas sem sentido, como quando a gente é pequena e precisa dar nome aos rabiscos. O que me desenhou hoje também desenhou um cavalo, desenhou um antúrio e uma flor sem nome, muito pequena e linda, exatamente porque é pequena. Desenhou uma palavra que eu não conheço ainda. Desenhou o medo que eu tinha da morte, o arrependimento de tudo que eu não fiz, e desenhou um bicho que ainda não dei nome, mas é verde, caolho e não me dá medo quando rosna. Talvez seja um bugue-guigue. Tenho desenhado no fundo dos olhos uma dor que parece canto de baleia, e um rabisco de felicidade saltitante como aquele esquilo que um dia eu demorei 1 hora para fotografar. O que me desenhou riscou por cima de uns versos e apagou 3 poemas. O que me desenhou me deu um beijo e disse: segue inteira, ainda que rabiscada. Diário possível, mas inventado é exatamente o que o nome diz. Um diário que seria possível, mas é inventado. Se você quiser contribuir com o nosso projeto, pode mandar um pix de qualquer valor para anarroxo@gmail.com. Para saber mais, entre em diariopossível.com. Bom dia e boa viagem.